Resumindo a nossa história do Rei Leão, você vai ter lá no meio da selva o nascimento. O filme começa com o nascimento do pequeno Simba, que obviamente ele é filho do grande Rei Leão da época, né, que era o Mufasa. E é o nascimento dele, a apresentação dele lá para toda a sociedade de animais da selva. E Simba, ele fica como aquele prometido que vai ser o grande rei, que vai substituir seu pai lá no futuro. E com o passar do tempo, Simba vai crescendo, o pai vai começando a educar ele, ensinar as coisas, até que chega uma situação, problema do filme, que é o Scar. O Scar é um irmão meio invejoso, que fica ali morando aos redores. Ele, na verdade, ele tem um grande sonho, a grande vontade de ser o grande rei, mas seria impedido por conta da vida de Simba. E Scar começa a planejar o que ele pode fazer para tomar o reinado de Simba, para que ele possa se tornar o grande rei da floresta. E com isso, o Scar ele vai começar a manipular o Simba. E dentro daquela situação, o que é que vai acontecer? O Simba vai passear com seu pai, o Mufasa, e naquela situação o Scar planeja uma situação de aparecer por uns búfalos, alguma coisa assim, começa a correr ali uma manada. O Mufasa corre para salvar Simba, e naquela situação que ele vai salvar Simba, ele fica preso no penhasco, fica ali pendurado, e Scar teria a chance de salvar seu irmão, só que acaba provocando a morte do seu irmão, sendo não salva o irmão. E naquele momento, quando ele se encontra com Simba desesperado porque o seu pai morreu, ele não viu que Scar poderia ter salvo o irmão, mas não salvou. Simba, desesperado pela morte do pai, triste, o Scar faz uma lavagem cerebral no Simba, dizendo que se Simba não estivesse ali, aquela situação não teria acontecido. Então ele coloca a culpa no Simba e faz com que Simba fuja, com que Simba vá embora. Ou seja, cria um ambiente perfeito para que Scar possa se tornar o rei da floresta. E assim acontece. O Simba vai embora, lá desconsolado, no meio do deserto, já quase morrendo. Ele tem a sorte de encontrar os dois personagens mais engraçados do filme, que é Timão e Pumba, que se tornam grandes amigos do Simba e que mostra a Simba uma nova forma de viver, totalmente diferente daquilo que Simba conhecia. O tempo vai passando, Simba se torna jovem e ele esquece, né? Deixa pra lá o passado dele, só que aí ele acaba encontrando a velha amiga de infância dele, Nala, e Nala diz: você tem que voltar, você tá vivo, todo mundo pensava que você estava morto, você tem que voltar pra sua casa, recuperar o seu reinado, porque Scar tá acabando lá com tudo e tal. Simba acaba voltando e tendo que enfrentar o seu passado, enfrentar os problemas e para poder recuperar o seu reino. Quais são as lições então que o grande filme do Rei Leão pode nos trazer? A primeira delas, a gente vai identificar sobre a respeito desse destino que o Simba ele tinha preparado para ele. O Simba ele tinha uma missão de vida, ele tinha um propósito que ele deveria seguir. Naquela situação já estava programado. Filho de rei se tornaria rei. Isso nos lembra que nós também temos uma missão de vida para cumprir. E qual será a sua missão de vida? Qual será o seu propósito? Para o que será que você veio para esse mundo? Qual a contribuição que você tem que dar? A missão de Simba era reinar a floresta. E cada um de nós temos uma missão, cada um de nós nasce como se fosse uma estrelinha para alguma determinada área, que a gente deve utilizar isso e utilizar os nossos talentos de forma para que a gente possa contribuir e tornar o lugar, o nosso ambiente melhor, através do nosso comportamento, através do nosso trabalho. Então é uma perspectiva que o filme nos traz, é de você poder identificar qual a sua missão de vida, qual o seu papel nesse mundo. Mesmo ele, durante um tempo, evitando aquilo ali pelo peso da culpa que ele tinha, mas depois ele reconheceu que o lugar dele era ali, junto com a sua família, junto com todo aquele reino que ele tinha. E às vezes nós passamos por isso, por conta de dificuldades, de crise, de problemas, nós deixamos apagar aquela força que nós tínhamos antes, aquele ímpeto para fazer, para colocar os nossos talentos em prática, a colocar os nossos sonhos em ação. Muitas vezes a gente deixa se perder por conta dos problemas, por conta das distrações, por conta de várias situações que às vezes nós colocamos desculpas em cima delas e a gente deixa de viver o nosso propósito. E nós podemos aprender com Simba, que chegou uma hora que ele acordou para a vida, ele voltou, ele foi enfrentar os problemas para seguir o destino dele. E nós também, cada um de nós temos, cada um ao seu modo, um destino para seguir, que a gente possa encontrar esse destino e seguir esse propósito. Outra lição que o filme nos traz é quando acontece a situação que o tio de Simba, o Scar, ele manipula ele de uma forma bem maldosa. Ele faz com que Simba passe a se tornar culpado, se sentir responsável pela morte do seu pai, e faz com que Simba vá embora. E o Scar, ele me lembra as nossas crenças limitantes. Crenças limitantes são todos os pensamentos que nós tornamos como verdades absolutas, que são coisas que estão enraizadas na nossa mente.
nós acreditamos nisso como a mais pura verdade, só que essas crenças, elas nos limitam, elas impedem que a gente possa expandir o nosso potencial. E geralmente essas crenças, elas são generalistas. Elas são assim, você pensa algo, ou seja, em toda situação aquilo ali se torna verdade. Como por exemplo, você dizer assim que pessoas ricas são infelizes, todos os homens são mulherengos, ou seja, todo mundo que é rico, todas as pessoas que são ricas são mesquinhas. Será que todos os homens são mulherengos? Ou seja, a crença limitante, ela faz com que você generalize uma situação, o que faz com que não seja uma coisa verdadeira. Pode ser em algumas situações, mas em outras não. Então a crença limitante é um pensamento enraizado na sua mente que, se você tornar aquilo como verdade, isso limita de você fazer uma infinidade de coisas e você explorar o teu potencial. Na situação de Simba, ele colocou como verdade que ele era culpado pela morte do pai. Aquilo era uma crença limitante, porque impediu com que ele vivesse o destino que ele teria para viver, de ser o rei, e fez com que ele fugisse, fez com que ele se sentisse mal, fez com que ele se sentisse impotente. E as nossas crenças limitantes, muitas vezes, elas fazem isso. Faz com que a gente se sinta mal em determinada situação, ou que a gente sinta medo, ou insegurança, e uma infinidade de emoções negativas que impedem com que a gente possa entrar em ação e fazer o que precisa ser feito. No exemplo do filme, as crenças limitantes foram instaladas pelo Scar. E as nossas crenças limitantes, elas são instaladas por quem? Pela nossa criação, pelos conceitos da sociedade, ou pela criação dos pais. Às vezes eles passam as próprias crenças limitantes deles, eles podem passar pra gente, lógico que na melhor das intenções, para lhe proteger, para lhe cuidar, mas às vezes passam crenças que de repente elas podem ser limitantes. Então, o que a gente precisa aprender na situação é questionar as diversas crenças que nós temos. O que de repente você está pensando de uma forma generalista que está impedindo que você entre em ação? O que está bloqueando você? O que está fazendo com que você se sinta culpado ou menos importante, ou faz com que você se sinta inseguro para fazer algo que de repente você sabe fazer, você tem capacidade para fazer, mas tem uma crença tão forte na sua cabeça negativa que te faz sentir impotente diante da situação. Então você pode começar a pensar sobre isso e ver e começar a questionar essas crenças, quebrar essas crenças, porque elas não vão estar sendo produtivas para você. E a última reflexão que eu aprendi deste filme O Rei Leão e quero compartilhar com vocês é a respeito da filosofia que o Simba ele aprende com Timão e Pumba, que é o do Hakuna Matata. Vocês devem muito bem lembrar da música que fala o seguinte, que os seus problemas você deve esquecer, isso é viver e aprender. Hakuna Matata. Essa filosofia do Hakuna Matata eles ensinaram para Simba porque eles viram que o Simba estava deprimido, estava triste por conta do que ele estava vivendo lá. E eles estavam dizendo, olha Simba, deixa o passado no passado e vamos viver uma nova vida. Você tem um futuro pela frente, você tem uma história para viver. O lado legal do Hakuna Matata, dessa filosofia, é que realmente o passado ele tem que ficar no passado. Você não pode ficar carregando ao longo da sua vida os seus problemas com intensidade, e às vezes foram coisas que aconteceram no passado, mas a gente vive no presente como se estivesse acontecendo agora. Nesse sentido, o Hakuna Matata é muito positivo. Segue, é que nem a filosofia lá de Dory no Procurando Nemo, que é continue a nadar, continue prosseguindo, vamos adiante, vamos para frente, não vamos ficar amarrados no problema do passado. Isso nos remete também a você enfrentar algumas situações que não foram terminadas, algumas situações que precisou você agir, que precisa você interferir. E durante um tempo, o Simba ele fica relutando, ele não quer voltar para sua casa, não quer voltar para sua origem por conta dessas crenças limitantes que ele tem. Mas chegou a hora que ele precisou fazer isso. Você superar o passado não significa também que você não tenha que enfrentar determinadas situações, que você não tenha que passar por determinados conflitos, digamos assim, para superar uma situação, resolver aquilo ali e prosseguir. Aqueles problemas inacabados, digamos assim, eles precisam ser resolvidos, questões precisam ser faladas, precisam ser resolvidas para que você possa seguir adiante, você possa finalizar o seu plano. O que é que você precisa se encorajar? Aonde você está precisando se posicionar para que aquela situação ela possa ser resolvida e você possa ir para o próximo nível, você possa ir para o próximo estágio. Às vezes nós ficamos emperrados em determinadas situações porque a gente fica protelando não resolver. Não, isso aqui é muito difícil, é muito ruim, para que eu possa lidar com isso eu não vou suportar. Mas às vezes você vai precisar lidar com uma situação chata, com uma situação difícil e resolver aquela situação para que você possa ultrapassar e vencer
e ir para o próximo nível, para o próximo estágio. Então, são essas lições que o filme Rei Leão me trazem, muito importantes, muito valiosas, de você enfrentar as situações para que você possa viver o seu verdadeiro destino, você possa viver a sua missão. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, mais uma vez, curtam. Eu fico muito feliz quando vocês curtem o vídeo. Compartilhem. Vamos fazer esse quadro ganhar cada vez mais força. Muito legal. Para mim é um prazer falar sobre filmes da Disney. Compartilhe com seus amigos, aquele seu melhor amigo, aquele seu grande amigo que é fã de filmes da Disney, ou para sua sobrinha, ou para sua tia, para o seu tio, para qualquer pessoa aí. Compartilha, que eu tenho certeza que o pessoal vai tirar grandes lições. Um grande abraço e nos vemos semana que vem com mais vídeos. Até lá!